Que a doce e serena paz do Divino Mestre nos envolva nessa noite de estudos. Antes eu vou ligar aqui a nossa rádio 6. Envolva nessa noite de estudo. Que tenhamos uma noite plena, uns estudos de uma certa forma bons e que, melhor do que isso, é que implementemos o que o Evangelho de Jesus, a doutrina maior, nos direciona, nos ensina, nos exorta a fazer. Inicialmente, faremos uma prece. Ó meu bom Deus, ajuda-nos nessa missão. Missão essa de levar a vossa palavra, a vossa doutrina para todos os lugares, desde os lugares próximos até os lugares mais distantes. Doutrina essa que de forma sincera, objetiva, clara, nos orienta e explica de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e, conforme o que aqui estamos fazendo, para onde vamos. E mais do que isso, Senhor, solicitamos que que pratiquemos os vossos ensinamentos. Então, que aqui sejamos instruídos, inspirados, né? E que pratiquemos sobretudo o bem. Que pratiquemos sobretudo o bem. Muito bem. Uma boa noite para todos e que tenhamos um bom estudo. Não está adequado aí, né, pessoal? Eu estou tendo, natural, hoje é meu primeiro dia e eu estou tendo uma dificuldade e essa dificuldade foi, de uma certa forma, minorada quando o nosso amigo Zé Aparecido pôs aquela mão, mão orientadora. Eu solicitaria e pediria para que alguém digitasse alguma coisa na área de texto para que eu pudesse ter dimensão e verificasse. Muito bem, eu estou vendo agora. A imagem está ok? Pois é, meus irmãos, eu acredito que está. Eu não tive retorno, eu não peço novamente. Digitar um número de 1 a 288. Deixa eu fazer um pequeno. Ah, muito bem. Agora eu estou vendo. Agora percebi. Por gentileza, digita o número de 1 a 288, por favor, algum de vocês. Eu vou escolher aleatoriamente, e eu abri aleatoriamente aqui o Minutos de Sabedoria e caiu justamente na página 109. É um best-seller de Torres Pastorino, onde são máximas que foi, parece-me, encaminhada à rádio do Rio de Janeiro e posteriormente constituiu um best-seller. 254, muito bem, está ali. 254, o nosso Fernando Zanoni digitou, 254. Zanoni, quando eu digo Zanoni, eu estou dizendo para essa player, para as pessoas que nos estão ouvindo, nos estão assistindo, na rádio e na própria rede Amigo Espírita e nos canais correlatos. Zanoni, seja tolerante com o próximo que erra. Quando erramos, queremos que os outros nos desculpem. Então, desculpe e procure ensinar-lhe dando o seu exemplo. Não critique, porque a crítica destrói. Se você, um exemplo vivo, desculpe os erros alheios, porque não há pessoas más. Há enfermos e ignorantes da lei, que não sabem que volta para nós tudo aquilo que fazemos aos outros, de mal ou de bom, de crítica ou de tolerância. Tá aí, né, meus irmãos? A gente deve perdoar
deve não criticar, e quando criticar, ter uma palavra amiga, uma palavra serena, uma palavra calma, aonde impulsiona o nosso irmão. Aonde impulsiona o nosso irmão. Faz parte. E digo mais, um grande sábio da antiguidade já disse que quando a pessoa não perdoa, ele fica retido uma mágoa, Fernando, dentro, é aquela mágoa, aquele ódio é corrosivo para a nossa saúde. E quando nós não perdoamos, meus irmãos, segundo esse pensador, Shakespeare, é como você ingerir um bocado de veneno e esperar que a outra pessoa morra, que a outra pessoa desfalece, né? Então, o perdoar é muito importante. Mas para aí, Décio, ela me traiu, ela me bateu, ela me deu um murro na cara. Mesmo assim, nós devemos perdoar? Sim, meu irmão. Porque já foi dito no Evangelho que quem não perdoa não desvincula do agressor. Por isso, Fernando Zanoni, precisamos desse perdão. Precisamos colocar a mão, dar a bênção e esquecer. Mas não é aquele perdão, não é aquele esquecer, ó, você está fazendo isso comigo, eu simplesmente esqueço e tudo mais. Não, não é dessa forma. Eu vou ver se eu coloco. Eu peço, não é questão de desculpa, meus amigos e admiradores da doutrina, eu estou tendo o primeiro contato com o Hangouts. Eu diria que praticamente nada sei. E o pouco que nós conhecemos, ou o pouquíssimo conhecimento que nós detemos, eu agradeço a orientação do Zé. Pouco sei. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Primeiro, nós precisamos identificar o que é candeia e o que é alqueire. Anteriormente, nos tempos idos, na época em que Jesus falava aos seus discípulos e às pessoas que ao mesmo, corriam para receber as benesses, receber, vamos dizer, aos olhos do vulgo os milagres, candeia nada mais é. Eu, por exemplo, nasci no interior, é uma lamparina. É um receptáculo embebido. Na época não tinha ainda o petróleo, não existia assim, com a contextura que é hoje, mas existia banhas de animais. Então a candeia era um receptáculo onde colocava-se um pavio, colocava-se fogo e clareava. Alqueire é uma medida que os antigos usavam para medir-se mantimentos. Ia de 3 litros, de 3 litros a 12 quilos, o equivalente hoje. Então, Jesus, à época, pedia... Eu estou tendo dificuldade aqui. À época, pedia para que não colocasse a candeia debaixo do alqueire. Ninguém acende uma candeia e a coloque ou acende para pô-la debaixo do alqueire, que é essa medida. Ponha-na ao contrário, a fim de que ilumine todos o que estão na casa. Isso Mateus falou no capítulo 5:15, né? Então, quando queremos colocar ou clarear, acender uma luz, nós não temos que pôr um abafador, não temos que colocar um alqueire. Nós precisamos acendê-la, não colocá-la debaixo da cama,
não obnubilar, ou seja, não ofuscar a claridade. Não ofuscar a claridade. Porque se ofuscamos, a gente não visualiza ou não mostra às outras pessoas aquele propósito nosso. O nosso amigo, deixa eu verificar, mas o nosso amigo Cássio, ele coloca na área de texto: perdoai os vossos inimigos, porque perdoai os amigos é fácil. Justamente, perdoar os inimigos é que é difícil. E Jesus disse com propriedade que, se não fizermos nesta vida não porquanto temos só uma, nessa existência, Deus nos fez simples e ignorantes, ignorante no que pertine o saber, o conhecimento, e temos uma série de existências. Se não perdoar os inimigos nesta vida, vamos naturalmente ter que perdoar em existências ulteriores, em existências próximas. Por quê? Porque, se é que podemos falar em destino, o nosso destino é sermos um dia anjos, sermos perfeitos. Perfeitos em função da moral e do conhecimento. Então, nós temos que perdoar. Mas perdoar, segundo Jesus, não é simplesmente você perdoar, e isso está dentro, né, Zanoni, da página a qual você solicitou, 254, não é simplesmente eu dizer, olha, mas você para lá, eu para cá. Então, isso não é dessa forma. Não é simplesmente perdoar dos lábios. Perdoar dos lábios. Então, temos que perdoar, sim. E perdoar não é eu perdoar fulano de tal e chamá-lo para vir almoçar comigo, jantar, para dentro do meu lar. Perdoar é não desejar o mal, é não ficar lembrando daquelas agruras. Muito bem. Nada haja secreto mais cedo ou mais tarde que não seja revelado. Isso porque, meus irmãos, como na época Jesus tinha um véu e foi gradualmente suspenso, e à medida que foi suspenso, as pessoas tinham o conhecimento relativamente à doutrina que era ensinada. A propósito, Jesus não ensinou religião nenhuma, não ensinou doutrina filosófica. Ele deu-nos exemplos a seguir. A minha religião, o espiritismo, o shintoísmo, o maometanismo, o budismo, não tem nenhuma religião ruim. Todas são boas. E todas têm exemplos extraordinários. Em todas as épocas da humanidade, tivemos contato com avatares, e esses avatares, esses anjos protetores, nos trouxeram extraordinária doutrina, mensagem. Compete-nos a colocar a termo, dar cabo. Eu confesso que não vou colocar o PowerPoint, porquanto eu estou sentindo que eu ainda não estou dominando a técnica, mas vamos dar sequência aos nossos estudos. Nada haja secreto que mais cedo ou mais tarde não seja revelado. Mas para aí, mestre, o Senhor está nos dizendo para não colocar a candeia sob o alqueire. Mas vós diz às pessoas que praticamente sob forma velada. Nesse caso, ou nesse aspecto, vós não está colocando a candeia sob o alqueire? Perguntaram-lhe
os apóstolos. Jesus então redarguiu e disse: a vós, outros, eu posso dizer sem véu, sem alegoria. Mas as outras pessoas que não têm ainda o vosso conhecimento, temos que falar de forma velada, temos que falar de forma como elas podem absorver. Porque a verdade, meus irmãos, é como uma luz. Você não pode clarear, focar de forma muito forte a pessoa que está nos vendo, a pessoa que se nos depara, porque ele ofusca, obnubila, né? A vista fica embaçada. Então você não pode. Eu lembro-me, e inclusive eu até tenho falado em algumas reflexões, que aquele pessoal que ficou 102 dias lá no Chile, houve aquela catástrofe, eles mineiros, pesquisando minério, né? Fechou-se a mina. Ficaram 102 dias. Foram tirados, furaram um buraco paralelo, foram tirados um a um. Vocês observam que eles vinham com óculos, porquanto, ao ficar 3 meses num buraco, a luz os cegava. A luz aí tinha de tirar aquela venda aos poucos. O próprio Espiritismo veio no momento certo, não falando em alegoria, mas Kardec, em sua pureza de afirmação, disse que a obra não estava acabada. Então, estamos desenvolvendo, estamos estudando, compete-nos a pegar a charrua, arar a terra, colocar a semente e colher naturalmente bons frutos. Um lampião candeia? Pergunta o nosso amigo Cássio. Metaforicamente, o lampião, sob a forma que nós conhecemos, tem gás. Naquela época não sabia. O lampião tem camisinha. A candeia, ela funciona como um receptáculo, onde coloca-se um pavio embebido, no caso, à época, de gordura, e colocava fogo. Em outras palavras, seria uma lamparina dos nossos tempos para aquelas pessoas menos evoluídas que moram nos interiores, nas fazendas, que tem a lamparina. Poderíamos assemelhar candeia com lamparina. Muito bem. Por que Jesus falava em parábola? É justamente para maior fixação. Quando você conversa com uma criança e, de uma certa forma, ensina essa criança por parábola, fazendo a associação de ideia, a fixação é maior, né, meus irmãos? Então, Jesus falava-se por parábola. E para se ter uma dimensão, naquela época não conversava com mulher. Naquela época, mulher, criança e escravo não tinha nenhum valor. E Jesus conversava com as pessoas, com as mulheres, conversava com as prostitutas, com os escravos, né? Então, essas pessoas simples. Ora, se são pessoas simples, se são pessoas desprovidas de um conhecimento, vamos dizer, do nosso conhecimento, como que Jesus poderia falar? Veio a nossa doutrina, considerada o Consolador prometido e considerado o Consolador prometido para revelar certas máximas do que ele falou sobre alegoria e sobre véu. Então, a doutrina dos Espíritos explica de forma cristalina tudo, como dissemos, de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e para onde vamos. Uma doutrina que consola. Explica, inclusive, porque nós, nesse momento, estamos nessa sala. E digo mais, esse estar nessa sala, nesse momento, é
atemporal, porque ao dormirmos podemos, inclusive, desdobrar e participar de trabalhos, de comissões, participar de trabalhos que já fizemos outrora antes de estar na carne. Então, como vimos, o alqueire, ele significa o objeto ou vasilhame de medir alimentos. E a candeia, você não pode pegar o alqueire, você não pode pegar esse objeto e abafar. Agora, nós estamos aqui. Quem mais sabe, quem mais conhecimento tem, mais sabe. Quem mais sabe, tem condição melhor de aplicar o livre-arbítrio. Eu lhe pergunto, aquilo que nos centros, nas sociedades filosóficas, na própria universidade materialista que você aprende os conceitos, o bem viver, né? O viver de forma saudável, você tem passado isso para o próximo, para outrem, ou está pondo, como a nossa parábola aqui, a candeia sobre o alqueire, ou por outra, colocando o alqueire sobre esses conhecimentos? Tendes divulgado? É um questionamento que fazemos. É um questionamento que fazemos. É de causar admiração, isso nós falamos. Mesmo com os discípulos, o próprio Jesus não falou tudo. Mesmo com os discípulos, tinha coisa que eles não estavam em condições de entender. E Jesus, um belo dia, chegou lá, mas, para aí, pessoal, eu quero saber o que as pessoas têm dito de mim. O que as pessoas têm dito de Jesus? Ó, mestre, uns falam que o senhor era Elias, outros falam que o senhor é Jeremias, outros falam que o senhor é um desses profetas, João Batista, até que João Batista nem poderia ser-lo, porquanto era contemporâneo. Enfim, o pessoal está meio perdido. E você, Pedro, o que fala? Ele disse, vós sois o Pai, ou do enviado do Pai, que veio para, vamos dizer, apacentar essas ovelhas. A vós, Pedro, foi dado. A vós foi dado a sabedoria. Mas eu falo por parábolas e, de uma certa forma, sob véu às demais pessoas, para, de uma forma, jogar a verdade gradualmente. Pois, como vimos, meus irmãos, a verdade, ela não pode ser ministrada, dada, jogada de uma vez. Por quê? Porque cega, né? Então, vamos fazendo as coisas aos poucos. Você não ensina ou não dá um professor de filosofia a seu filho que está no 2º ou 3º ano, primário na minha época, hoje do fundamental, né? É um professor específico. Pela mesma forma, aquele que está na universidade, tem um professor, um mestre, conforme o seu estado evolutivo. Muito bem. Jesus disse aos seus discípulos, não vades ter com gentios, e nem entre na cidade samaritana. Ides as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para aí. Será que Jesus, mais uma vez, está colocando o alqueire sobre a candeia, está discriminando os gentios? Jesus sabia que os gentios, a posteriori, seria doutrinado pelos apóstolos. E isso, meus irmãos, vale para o espiritismo atual, da atualidade. Se você está conversando
com o seu próximo, e o próximo é muito importante quando a gente fala próximo, e os maiores cobradores, os maiores problemas, as maiores coisas ruins que temos é no próprio lar. Então, a gente tem que observar, esses são os nossos cobradores. Esses são os nossos cobradores. Então, eu vou conversar com determinada pessoa. Olha, porque o Espiritismo é isso, o Espiritismo esclarece. Você tenha resignação, você não deve fazer dessa forma, você tem que fazer aquilo. Entretanto, ele não acredita naquele... Se Kardec disse, se o seu interlocutor não acreditar num dos 5 princípios que está assentado a nossa doutrina, você não precisa mais dar sequência. Você não precisa mais conversar com ele. Ajude-me a lembrar os 5 princípios. Crença em um Deus, existência dos espíritos, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade de mundo e a evolução do ser, do espírito propriamente dito, que nada mais é do que a reencarnação. A reencarnação é uma dádiva onde, aqui nesse orbe, Deus nos impõe. Olha a palavra, impõe. É como, de uma certa forma, você impõe ao seu filho. Precisa-se de tomar injeção. Pai, eu não quero tomar. Precisa. Muitas vezes nós seguramos a criança, vem o enfermeiro, vem o farmacêutico, aplica a injeção. Aplica a injeção por quê? Porque nós somos sabedores que aquilo é extraordinário, aquilo vai fazer o bem à criança. E, na verdade, Deus faz assim com a gente. Na questão 132, diz claramente, impõe a encarnação aos espíritos, a nós homens, né? Para que nós redimimos, que nós resgatamos a nossa promissória. Algum escritor, que eu não me lembro agora, diz que Deus é tão bom que deu para a gente pagar a prazo, nessa encarnação, de um débito à vista que contraímos. E eu estava assistindo nessa semana passada, Jorge Godinho, ele esteve aqui na Federação, ele é o que sucedeu Antônio César Perry. E ele disse o seguinte, diz com propriedade, isso até nem é dele, mas ele ressaltou, de que nós, por conhecermos a doutrina, por termos ciência, sabendo que aqui somos, para onde vamos, nós chegamos lá e arrependemos. Arrependemos porque estávamos com a faca, o queijo e a cocada da mão e não aproveitamos a oportunidade. E isso também já falei algumas vezes. Certa feita perguntaram ao Chico, Chico, mas você, uma alma tão nobre, um espírito tão evoluído, uma pessoa tão humilde, você parece que torce, está torcendo para que haja o passamento, que haja o desencarne, para que você vá para a vida espiritual, onde é a nossa própria vida. Onde é a nossa própria vida? Ele disse, com aquela voz serena, calma, meu filho, por que eu vou fazer isso? Se lá eu chegar, eu vou entrar na fila para novamente reencarnar. Então aqui está bom demais. Isso ele tinha uns 80 anos. E nós somos sabedores que obra psicografada pelo mesmo, parece que via Emmanuel, existe no planeta 4 vezes mais espírito no orbe da Terra, querendo ou solicitando a reencarnação justamente para aparar essas herésias. Então, quando o seu filho, a vossa mulher, o vosso esposo, em algum litígio, diz, não, isso é responsabilidade sua, isso é responsabilidade sua, eu não pedi para nascer. Engano. Ledo engano, meus irmãos, porque efetivamente nós não pedimos, nós imploramos, nós ajoelhamos, porque só assim nós resgatamos débito de vida transata. Só assim pagamos essa duplicata, a prestação
daquele débito contraído à vista. No Espiritismo, as coisas, como nós dissemos, não foge disso, porque o Espiritismo ele tem revelado. É bem verdade que no momento atual revela-se tudo. Então fala-se sobre os milagres, como efetivamente ocorreu e fluidicamente aquilo foi possível ocorrer-se no milagre. Por quê? Anteriormente falava-se em milagre dado ao conhecimento dos incautos, dado a pouca avaliação. Então, tudo que deslumbrava, tudo aquilo que eu não sabia e não tinha como explicar, era considerado o quê? Milagre. Hoje, a ciência tem ajudado, o conhecimento, de uma certa forma, e o próprio Espiritismo tem suspendido o véu, tem tirado a venda dos nossos olhos e as coisas têm simplificado. Então, já não tem mais fenômeno. E, inclusive, o próprio Kardec falou, porque, especialmente essas pessoas que adentram, num primeiro momento, ao Espiritismo, eles querem e estão sequiosos para ver fenômenos, né? A época dos fenômenos passou. Agora nós estamos estudando ou o que o fenômeno pode propiciar. Ou dificilmente surgiu agora, e posteriormente falaremos até aqui, o espírito Charles fazendo aquelas brincadeiras fenomênicas de movimentação de carteiras, tudo. E o que ocorre? Ocorre que médios, crianças, brincando e evocando aquele espírito, né? Evocando aquele espírito, há desdobramento não agradável. Aí a hora que a pessoa incorpora-se, pessoa entra naquele diapasão não muito bom, chama-se ambulância, etc, etc. Essas palavras, se Jesus disse para não irdes ter com os pagãos, não para dos mesmos desdenhar-se, pois sua conversão viria no momento adequado e, como nós falamos, quando os apóstolos fossem passar naquela região, naquele meio, em suas casas, como de fato isso ocorreu. Então essas palavras podem ser entendidas no Espiritismo. Você não tem que, segundo Kardec, palavra de Kardec, ficar gastando cartucho, ficar gastando palavras, saliva com os incrédulos. O cidadão, como dissemos, não acreditou num daqueles, basta um dos 5 princípios, não precisamos, não devemos dar sequência. Procure primeiro fazer prosélitos entre os homens de boa fé. Mas esse proselitismo não é querer jogar para as nossas hostes mais um crente. Não é querer colocar em nosso meio mais outra pessoa que vai divulgar o Espiritismo. Em que pese, Emmanuel dizer, a maior caridade que podemos fazer para o Espiritismo é divulgá-lo. E o que nós estamos fazendo aqui na Rede Amiga? Divulgando-o. E mais importante, eu divulguei. Você ou nós somos sabedores, ou temos o conhecimento dessa máxima, é tirar o alqueire da candeia. Fazer com que essa luz perpasse. Fazer com que essa luz vá, dissemine, ilumine mais mentes. Ilumine mais mentes. Deixar tranquilo os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Então, muitas vezes você vai falar com determinada pessoa e essa pessoa não quer ver o Espiritismo. Por que você tem que falar, vem para cá, aqui é uma doutrina de prosperidade, dê 10 e ganhe 20. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Queira ter um próximo, um esposo, uma sogra, uma mulher na doutrina através do seu exemplo. Olha, o Décio é uma pessoa boa, o Décio é uma pessoa assim,
o Aparecido faz essa divulgação extraordinária, eu vou ser espírita. Eu acho que o espiritismo, nessa particularidade, não é ruim, porque se fosse, ele não era dessa forma. Coragem e fé, aquele que me confessar perante os homens. Porque se você me confessar, isso disse Jesus, eu também confessarei para o Pai. Confessar perante os homens. Acredita em Jesus, porque Ele é o caminho e a luz. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Se eu confesso desta forma, não tenho vergonha, Ele, pela mesma forma, não terá vergonha de me confessar perante o Pai. A coragem de opinião própria, ser humilde, ser bom, ser um verdadeiro espírita, não é ficar com a cabeça baixa, ficar humildemente, falar isso, falar aquilo, falar baixinho. Ser humilde é você disseminar a doutrina, ser caridoso, amável ao próximo. Não tenhamos dúvida, colocou o nosso irmão aqui, deixa eu ver se eu consigo maximizar aqui. O nosso irmão, não tenhamos dúvida, amiga, nenhuma ovelha do Pai se perderá no caminho. Ela poderá custar a encontrá-lo, mas algum dia achará. Corretíssimo, Simplício, corretíssimo. E isso, por que que vai acontecer? Acontece porque não é porque eu queira, não. É porque um dia eu serei um espírito perfeito. E para mim ser um espírito perfeito, eu tenho que ser um advogado, eu tenho que ser um bom espírito, eu tenho que ser um médico. Então eu tenho que ser perfeito em tudo. Ah, mas essa encarnação é tão curta, mas um passinho que você der. Um passo, ele é muito grande diante da eternidade. Ele é muito grande diante da eternidade. Então, meus irmãos, nós, e sobretudo esses que chegaram, mas, por último, sintam um abraço de 2 voltas, e falamos sobre a candeia, que não devemos colocar a luz sobre a candeia, porque essa luz, nós acendemos a candeia para clarear e a gente mostrar às pessoas que estão no recinto aquilo que queremos divulgar. Então, os conhecimentos. E quando eu falo isso, eu estou falando para mim primeiro, porque eu tenho 1000 defeitos, 1001. Eu sou mais errado do que os nossos irmãos e os admiradores da doutrina espírita que aqui estão. Eu falo para mim mesmo. Vamos divulgar aquilo que a gente é portador, temos conhecimento. Vamos enxugar uma lágrima. Vamos fazer uma dádiva. André Luiz fala, inclusive, em bônus. São bônus que você está adquirindo para utilizar no momento próprio. E quando nós tiramos o alqueire sob a candeia e começamos a fazer a caridade e o bem às outras pessoas, meus irmãos, muitas vezes você não o recebe diretamente, mas é um filho, é um neto, é um avô, uma pessoa do seu convívio direto que recebe essa bênção, esse beneplácito, esse benefício. Meus irmãos, vamos então encerrar com uma prece, e eu sinto muito agradecido, a espiritualidade está pela mesma forma. Somos sabedores que, além dessas dezenas de espíritos que nos ouvem através das plataformas variadas da Rede Amigo Espírita, que tem divulgado, instruído e disseminado a doutrina, de forma, eu fico até sem jeito de falar, porque o seu Criador está aí, de forma ímpar, uma das maiores, não, a maior rede no Brasil hoje. Então vamos divulgar, porque o exemplo está da candeia sob o alqueire, está justamente aí, não colocou o alqueire. Então, Senhor, meu Deus,
toda a espiritualidade que dá sustentação ao nosso amigo e, por consequência, a doutrina dos espíritos, a Rede Amigo, a Rádio 6, toda a plataforma ligada à Rede Espírita, várias pessoas que estão nos ouvindo na rádio, no próprio site da Rede Espírita. Que Deus nos ajude. Que a espiritualidade sempre tenha complacência e nos direcione, como sempre faço. Peço, direcione-nos ao propósito de bem servir. Difícil? Sim, o primeiro passo. Mas quando você der o primeiro, o segundo, amanhã você já está fazendo com naturalidade. Então, meus irmãos, eu amo a doutrina espírita, amo vocês e sintam abraçados. E um beijo a todos. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Muita paz. Eu vou fechar aqui.